Brasileiro pessoalista acusado de assediar sexualmente 3 em alto mar, incluindo provavelmente Greta, enquanto deixa esposa e filha de 2 anos para velejar em protesto em Gaza. Mas rapaz, você achar bonito ainda apoiar seu marido ficar em alto mar com um monte de mulher, mesmo depois dele ser acusado de assédio sexual na geral? Vamos à reportagem. Flotilha de Greta, ativista pró-Palestina brasileiro, é acusado de assédio sexual. Tiago Ávila, acusado de ser um garanhão, apontado por 3 voluntárias do movimento por má conduta, militante do PSOL, aqui a cara do suposto lascador. O ativista brasileiro Tiago Ávila, uma das lideranças da chamada Flotilha da Liberdade, associada à mobilização internacional de Greta, foi acusado de má conduta sexual durante a mais recente viagem rumo à faixa de Gaza. As informações são do jornal norte-americano New York Post. Segundo a publicação, o ativista pró-Palestina teria se envolvido sexualmente com pelo menos 3 voluntárias durante a travessia. As denúncias teriam partido de integrantes da própria missão, conforme relatos divulgados pelo veículo. De acordo com o Jornal dos Estados Unidos, voluntárias relataram comportamentos inadequados atribuídos à liderança da embarcação. A denúncia inicial teria partido do grupo palestino Heart of Palestine, que afirmou que o ativista brasileiro teria mantido relações sexuais com múltiplos voluntários durante a viagem. Não uma pessoa, não 2, ele comeu todo mundo, afirmou a organização em publicação apagada nas redes sociais. As acusações envolvem 3 mulheres que integravam a missão no mesmo período. Contexto: a flotilha integra um movimento internacional de ativistas que tecem ataque a Israel, país que foi alvo do grupo terrorista Hamas. Os terroristas controlam o enclave próximo. Greta participou de articulações públicas e estava lá, ou seja, ele pode ter pintado Greta. Várias fotos dele abraçado e próximo a Greta, não é isso? Até o momento, ela não comentou as denúncias e nem se foi lascada pelo militante brasileiro. Aí as fotos, tá vendo? Autoridades e representantes oficiais da flotilha ainda não esclareceram as circunstâncias. Quem comeu, quem foi comido, se foi na frente, atrás, sem camisinha, com. O caso segue em apuração, segundo a publicação norte-americana. Tiago Ávila nega as acusações. Porreta essa, ele é muito admitido, não é, Ellen? Quem que vai admitir uma porra dessa? Quem é o ativista brasileiro acusado de assédio sexual? O militante do PSOL, Tiago Ávila, foi candidato a deputado federal em 2022. Em junho, autoridades de Israel detiveram um ativista que participaram de uma missão em busca de encontrar Gaza. Em março, o governo argentino o deportou. O militante do PSOL deixou mulher e filha de 2 anos para embarcar na viagem, a 4ª realizada desde junho, com passadas para Gaza e Cuba. Bicho, é o que eu falei, velho. Esse cara, você acha que pagou algum dote por essa mulher? Se essa mulher tivesse um pai homem, se o pai dessa mulher que casou com o Tiago Ávila tivesse feito um bom contrato no Lex Bitcoin, se ele tivesse feito o treinamento do Lex Bitcoin para fazer arbitragem privada com um contrato pré-nupcial, ele teria a liberdade de ficar fazendo essas viagens para ser acusado de turismo sexual. Não sabemos se ele comeu mesmo ou não comeu, mas comendo ou não comendo, ele envergonhou ou não a família da mulher dele, ele humilhou ou não a mulher, deixando ela para trás. Pois é, se você fizer com seu genro um contrato com arbitragem privada no Lex Bitcoin, você previne muito bem esse tipo de coisa. E se você fizer com seu sogro um contrato desse, e sua esposa fizer falsas acusações ou qualquer acusação em delegacia ou justiça feminista sem buscar arbitragem privada, ela perde a herança dela. Meu irmão, Bitcoin muda relações de homem e mulher, de pais e filhos e governantes e governados. Mas para isso, você tem que compreender a tecnologia e saber fazer contratos de Bitcoin e multisig, que você vai aprender no Lex Bitcoin. Mais notícias. Paquistão revoga a lei que proibia de Bitcoin há 7 anos. Pois é, há 2 anos atrás, o Irã abriu as pernas ao Bitcoin. Agora é a hora do Paquistão, uma potência nuclear que tem mais gente que o Brasil. Pakistan lifts 7-year ban, allowing banks to service crypto providers. 15 bilhões sacados de DeFi na semana. Layer Zero culpa hackers da Lazarus da Coreia do Norte de terem roubado mais de 600 bilhões no mês. Pois é, online não é seguro, absolutamente seguro só offline. Dove ensina de graça. Não conseguiu aprender de graça com Dove ou você precisa de suporte? É renato38.com.br. Não pague para ser sodomizado. Absolutamente seguro, só offline. Investors pull 15 bilhões de dólares from DeFi as latest hacks spark security fears. Meu irmão, se você deixar uma grana relevante online, você vai se fuder cedo ou tarde. Quem ignorar o Bitcoin, as famílias, as empresas e os países que ignorarem o Bitcoin terão o mesmo destino das empresas, famílias e países que ignoraram a energia elétrica ou a internet, só que mais rápido. Aceite o Bitcoin, aumente sua produtividade e liberdade ou destrua tudo que os seus ancestrais construíram para garantir miséria e escravidão a seus filhos. A escolha é essa, renato38.com.br. Agora, mais uma notícia vergonhosa da polícia.
Nomeação ilegal de sargento para comando exclusivo de coronel. Vamos às imagens. Decisão de nomear sargento para cargo de coronel na Polícia Militar gera reação nas redes e tensão entre praças e oficiais. Nomeação de sargento para cargo de coronel gera engajamento superior a 5 vezes o efetivo da PM e reacende o debate. Vozes do conflito. A temperatura dos debates reflete o racha interno e acaba revelando ressentimentos entre base e cúpula. Para os apoiadores, sua competência justifica a escolha. Para os detratores, o currículo não anula a lei, que exige que o cargo seja ocupado exclusivamente por coronel. Ou seja, violou a lei para beneficiar uma mulher. Como sempre ou excepcionalmente, você que diz aí nos comentários, não é não, Ellen? Aqui, Eduardo Bolsonaro, julgado por difamação ao criticar um projeto de lei. O dever dele como deputado é ou não questionar o projeto de lei? Imagina a tela. Tabata, meu irmão, transformará Eduardo em inelegível. E para vocês não dizerem que eu faço críticas infundadas, estou apoiando Bananinha. Ele cumpriu o dever e foi homem nesse caso. Aqui eram outros artigos da semana, mas que ficaram abaixo daquele do New Republic. Nick Carter defende fork para anular bitcoins históricos. Adam Beck responde que avanços contra a ameaça quântica avançam mais rápido que os hardwares de sua execução. E aqui, Hope denunciando aparelhamento e corrupção do Instituto Mises original, que realmente, ao que parece, virou a casa de Noca, em um artigo do Alan Farrington, Number Go Down, falando sobre os efeitos da inovação, capital e deflação baseado nos primeiros princípios. O vazamento de 251 milhões de CPFs. Bicho, 251 milhões de CPFs é mais que a população brasileira. É todo mundo vivo e ainda muitos mortos. Pois é, o Estado tem ou não o toque de merdas. É foda, isso é absurdo, né, velho? E eles ainda querem mais informação da gente pra vazar pros bandidos, né? Em 2017, o Morgan Stanley afirmou que o valor realizado do Bitcoin seria zero. Essa semana, lançou um ETF de Bitcoin e foi o maior lançamento de sua história. Pois é, primeiro eles riem de você, não é isso? Depois eles te combatem e depois eles abraçam. Quem ignorar o Bitcoin terá o destino de quem ignorou a energia elétrica. Eu prefiro que você compre antes do Morgan Stanley e dos criminosos. E você? Pois é, decida agora e seus filhos vão assumir as consequências. E agora, o vídeo da semana. O vídeo do Gabriel Monteiro contando que finalmente houve um acordo para a acusadora de admitir que foi mentira. Como eu tinha previsto no programa do Ryan. Quantas vezes eu não disse que era falsa acusação? Até com o Ryan em Portugal, falamos ou não desse caso? Quem vai trazer a vida do cara de volta? Quem vai trazer a sua patente da polícia que foi expulso de volta? Quem vai tirar os anos e o que ele passou na cadeia, não sei se foi estuprado, de volta? Quem vai trazer as pregas de volta se ele foi estuprado? Pois é, ninguém nunca mais reconstituirá o que foi tirado de Gabriel Monteiro. Mulher que acusou Gabriel Monteiro de estupro volta atrás e afirma que as acusações eram falsas. Após ele permanecer quase 3 anos preso, perdeu o mandato e o cargo na polícia.